Boa noite, mais um Lanterna do Abe, e hoje vamos analisar o que está acontecendo com o Trump, quais são os impactos, o que eu consigo enxergar do que está bancando, está sendo a base desse comportamento do Trump. Porque quando você pega, né, as medidas que ele soltou agora, parece loucura. Não é aumento de tarifa, ele está fechando os Estados Unidos ao comércio internacional, é isso que ele está fazendo. Ele está mandando uma mensagem que é a seguinte: para tudo. Para tudo. Você tem um monte de fábricas que na segunda-feira não vão conseguir nem operar direito aqui nos Estados Unidos, porque parte da produção é feita no exterior, a Stellantis, né, que é Fiat, Peugeot, esses carros aí, eles estão paralisando. Na segunda-feira, um monte de empresa está paralisando porque as linhas de produção hoje têm componentes vindo de toda parte do mundo. Tem linha de montagem no México, no Canadá, eles não sabem exatamente quanto vai custar. Toda vez que me deparo com uma coisa que me incomoda, óbvio, se não ameaçar minha integridade física, né? É diferente, o cachorro está latindo solto, vindo para cima de mim, eu me preparo para um cachorro furioso. Agora com o Trump é uma pessoa assim, o aspecto dele não é legal. Laranja, cabelo pintado, não é legal. De novo, hein, teria votado nele e não na Kamala. Mas ele não é uma pessoa fácil de você gostar do Trump. Você não fala assim, eu gosto do Trump. Não é fácil. Aí você olha para o histórico pessoal dele, 3 casamentos, e assim, teve comportamentos muito cafajestes dele ao longo da vida. É um empresário enrolão, não vou chamar que ele seja, não acho que ele seja ladrão corrupto, como é no Brasil, um empresário corrupto ligado ao governo. Não vi nada nesse grau. Mas ele é um empresário enroleiro. Ele é um roleiro, enroleiro. A pessoa que faz negócio junto com ele costuma se dar muito mal, como parceiro, sócio. Então é uma pessoa que eu não tenho facilidade em gostar. Dado isso, eu tenho que tomar um cuidado a mais para medidas que parecem ser atabalhoadas, parecem ser agressivas sem um propósito. Eu tenho que tomar cuidado para não subavaliar, para não julgá-las de uma forma errada. Então eu fiz o disclaimer aqui,
Eu fiz aqui a devida ressalva. E aí eu vou entrar na defesa do que foi apresentado pelo Trump. Foi uma porrada. O que ele fez foi um murro no mundo. Os mercados continuarão a cair na semana que vem. A economia mundial continuará a entrar em implosão semana que vem. E o que eu consigo ler é que o cenário era pior do que eu imaginei. O cenário mundial. Nós estamos mais perto de uma guerra mundial para valer, com bomba, com tanque, com tiro, do que eu imaginava. Estamos mais próximos em termos de probabilidade, não é 100%. Eu achava que, sei lá, estávamos numa terceira guerra mundial, mas ia ter um ou outro vértice de calor, tipo Ucrânia, Israel, Síria, estoura aqui e tal, umas coisas mais... Vai ser muito pior pela mensagem que eu entendo, não do Trump, mas do governo americano. O Trump não fez isso sozinho, não fez isso sem um aval do establishment, sem um aval da elite que o levou ao poder, que o reconduziu ao poder. Ele não fez tudo isso sozinho. Muitas pessoas respaldaram. Muitas pessoas bilionárias dos Estados Unidos que já construíram seus bunkers para uma guerra para valer mundial. A leitura que eu tenho do episódio das tarifas é o pilar da guerra da Terceira Guerra Mundial que a gente já está vivendo. Estamos vivendo, mas ela está tranquila, por enquanto, se você não tiver num dos vértices quentes. A partir de amanhã, que começam a vigorar as novas tarifas, você vai começar a ter impacto em maior ou menor grau em todo mundo. A Segunda Guerra Mundial, para um brasileiro, minha avó brasileira, Jocila Bragança de Vasconcelos, ela uma vez comentou com a minha avó judia, nascida na Polônia, se apresentava como sempre como brasileira, né? Ela se considerava brasileira. Nascida na Polônia, campo e tal. Ela falou, aqui no Brasil também foi muito duro durante a Segunda Guerra. A minha avó judia que foi para campo concentração, falou, o quê? Como assim? Faltou trigo. Então a gente não comia mais pão, era só broa de milho que dava para comer. A minha avó polonesa deu risada, falou, não é possível. Não, tá, não. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial afetou todo mundo no mundo inteiro, em maior ou menor grau. Pracinha brasileiro que morreu na Itália, morreu na Itália. Os navios afundados brasileiros foram afundados. Muitas pessoas não tiveram remédio, quebraram, outras pessoas ganharam dinheiro. É uma guerra que afeta o mundo inteiro. Se for uma guerra nuclear, vai afetar mais. Uma guerra nuclear generalizada, vai afetar mais porque vai ter inverno nuclear. Vai ter, provavelmente, ruptura da internet. Mas isso eu não consigo dizer se chegaremos a um grau tão grande de estresse. Porém, o que eu posso falar, a sinalização dessa porrada tarifária inacreditável que ele fez, eu só consigo chegar a uma explicação. Ou ele é louco e está sozinho, ou está em preparação para a Terceira Guerra. O Trump é louco? Não. Tem algum episódio do Trump rasgando dinheiro comendo cocô? Não, não tem. O Trump não é louco. As pessoas próximas dele não estão gritando que ele está louco e tal. Tem gente reclamando. As pessoas ao redor dele, os empresários, as pessoas que deram apoio, que estão... Pode estar com graus maiores ou menores de desconforto. Porém, está todo mundo assustado. E eu desconfio que alguns já sabiam desse movimento, como eu vou mostrar aqui nos slides. Se o Trump não é louco, essas medidas que ele está tomando, todas elas apontam numa única direção. Estados Unidos precisa ficar o mais independente do resto do mundo, porque num cenário de Terceira Guerra Mundial, as cadeias produtivas espalhadas pelo mundo vão ser interrompidas
e você precisa ter, pelo menos dentro do território americano, linhas de produção capazes de produzir armas e manter a máquina de guerra rodando. Se você for a um museu americano, aqui tem muito museu americano de guerra, da Segunda Guerra Mundial, do Vietnã, tem muito museu de guerra aqui nos Estados Unidos. Tem um em Nova Orleans que é fantástico. Você vai caminhando e vai vendo e vê os tanques, os jipes, os aviões, tudo. O que é o Jeep? É feito Ford, Chrysler, General Motors, é tudo fábrica deles. O uniforme, a roupa, é tudo fábrica americana para consumo interno civil, que foi transformada rapidamente em linha de produção para o esforço de guerra. Se você não tem mais as linhas de produção no território americano, você perdeu a capacidade de fazer o esforço de guerra. É a única explicação que eu tenho que está em linha com aquela reunião, na minha opinião. Ele estava sob muita pressão e reagiu mal ao Zelensky, na Ucrânia, aqui na Casa Branca. Reagiu mal. Ele está sob pressão, você vê que ele está tenso, porque está em cima de um barril de pólvora. Essa é a minha leitura. Ele está em cima de um mega barril de pólvora, talvez comparado assim a poucos períodos anteriores, porque com uma guerra moderna, atual, com mísseis, os cenários são muito piores do que antigamente, né? Muito piores. Vamos ver a apresentação. E eu queria não impor a minha visão, isso aqui é uma percepção, mas para eu estar falando essa percepção para você, meu grau de convicção é elevado, porque é um call, é uma análise muito diferente de todas as que eu vi nos últimos 2 dias. O que eu vi, muitos analistas, de uma forma até infantil, criticando o Trump, ele é muito burro, é louco, não sei o que lá. Cara, o Lula, ele é um cara primitivo, mas eu nunca analiso o Lula como burro. Primitivo, ele tem defeitos e valores muito errados, mas ele não é burro. O Bolsonaro tem defeitos, tem coisas terrivelmente erradas na sua essência, mas ele não é burro nem pouco habilidoso. O Trump, ele é mais inteligente que o Bolsonaro e que o Lula. Tem mais preparo. Passou por momentos de estresse, do ponto de vista de gestão de negócio, eu diria maiores do que o Bolsonaro e do que o Lula, porque ele, como empresário, na iniciativa privada, teve que enfrentar crises e atravessar os períodos de crise. Então ele não pira na chapinha, não fica doido sob estresse. Ué, o Bolsonaro levou uma facada, mas a partir do momento que ele levou a facada, ele foi passivo em todo o processo decisório. O Trump está sentado em cima do barril de pólvora. Essa é a minha avaliação. Boa noite, Eric. Vamos ver a apresentação? Como é que você está hoje? Tudo bem? Já nos falamos hoje. Boa noite, Abraão. Eu tô aqui, esfriou, hein? Esfriou em São Paulo. Aqui também. Aqui também. E agradecer todos os membros aí do canal, né? Que estão aí, agradecer a força de vocês. E vamos para mais uma aula. Abraão, mas antes disso, não sei se você quer falar antes ou depois, eu acho que, na verdade, o Trump, ele decidiu essas tarifas aí com a ajuda do nosso deputado internacional, hein? Mas a gente fala disso depois. Vamos falar depois, porque deixa eu começar a parte mais consistente, a gente pode terminar na esculhambação. E depois, como virou Brasil, né? Daí virou Brasil, carnaval, loucura. Primeiro e vamos a obrigação, depois a diversão. Vamos lá. Depois a sobremesa, deixa de sobremesa isso. Terceira Guerra Mundial virou apenas uma guerra comercial? Não. A guerra comercial faz parte da estratégia da Terceira Guerra Mundial. O início do governo Trump e os impactos no Brasil e no mundo. Ele tá fazendo correto. É no começo do mandato que você tem força para impor a sua agenda. Ele está fazendo direito. Ele está mandando ver. Então, o que acontece? Ele apresentou
a lista de países que seriam taxados. Estados Unidos praticamente não taxa nada de comércio internacional. Os Estados Unidos, você vai entrar nos Estados Unidos, ia até hoje, a partir de amanhã muda. Não faz sentido separar no free shop. Eu vou comprar aqui o meu whisky no free shop. Você paga, sei lá, peanuts para comprar do lado da sua casa. Vou comprar uma coisa aqui no free shop. Bobagem. É muito pouco imposto que você paga de importação. E ele veio, está rasgando, está fechando a economia. Ele não está taxando, ele está fechando a economia com isso daí. Ainda mais pela incerteza, ele não está deixando claro como é que vai ser se eu importar uma injeção eletrônica direta para produzir meu carro aqui nos Estados Unidos, como é que faz essa injeção eletrônica que eu importo, como vai ser taxado, não está deixando claro isso. Se tem um percentual de como ele está fechando. Apresentou a tabela. E aí ele ainda fez o discurso. Por décadas, nosso país tem sido roubado e explorado por outros países próximos e distantes, amigos e inimigos, declarou Trump. E principalmente na parte das indústrias de carro e siderúrgica, que são chaves para o esforço de guerra. Roubaram nossos empregos, diz Trump, prometendo que vagas de trabalho voltarão aos Estados Unidos. Aí sinalizando politicamente. Aí ele mostrou a tabela. A tabela mostra o quê? A União Europeia com aumento de 20%. Dá para ver aqui em laranja, né? A China com aumento de 34%, a União Europeia em laranja, né? 20%. Aí, aliados como Taiwan estão tendo praticamente o mesmo aumento que a China. Taiwan, que é a China aliada, 32%, a China, que é inimiga, já dá para falar, a China é inimiga hoje, 34%, o Japão, 24%, Índia, 26%, Coreia do Sul, 25%, não faz sentido. E aí o que acontece? Vários países com 10%, Reino Unido, 10%, Brasil, 10%, Singapura, 10%, Israel, que é aliado, 17%, o Chile, 10%, Austrália, a maior parte dos países do mundo, na tabela aqui, ficou com a alíquota de 10%, a maior parte. Salientando aqui, que não tem a ver com geopolítica, não é só a China, Taiwan e a China comunista que tem a mesma alíquota. Você pega Israel, que é aliado, está com 17%, Egito e Arábia Saudita, 10%. Marrocos, 10%. Então, assim, não tem. Se você pensar do ponto de geopolítica, aliança, proximidade, não faz sentido. E eu vou pedir para vocês prestarem, Peru, Costa Rica, República Dominicana, tudo 10%, Nova Zelândia, Argentina, Equador, Guatemala, que é inimiga, né, também, a América está 10%, todo mundo, Honduras, 10%, todo mundo 10%. Comunista, não comunista, direita, esquerda, todo mundo aí com 10%. E alguns países, pontualmente, com mais. Faço uma ressalva aqui para vocês prestarem atenção. Madagascar aumentou 47%. Madagascar, se você olhar, está em verde, no meio da tabela aqui, uma seta verde. Não faz sentido 47%. Aí eles apresentaram uma fórmula para justificar o aumento. Essa fórmula aqui, o pessoal já chegou, não é nada disso, fizeram as contas. Cada país, eles pegam o déficit comercial do país, então, sei lá, 1 bilhão, divide pelo total das importações, 10 bilhões, e divide por 2, em termos percentuais. Vou pegar um exemplo, China. A diferença que os americanos compram de produtos chineses é o déficit chinês, entre o que eles compram e o que eles vendem. Os chineses exportam 300 bilhões a mais do que eles importam dos americanos. Então, tem um déficit comercial Brasil, Estados Unidos, China, de 295 bilhões de dólares por ano, tudo por ano, né? O total de bens importados é de 440 bilhões. Isso é, eles praticamente, em relação ao tamanho do déficit, eles importam quase nada dos Estados Unidos. A China é pouco dependente
dos Estados Unidos. A China praticamente, se você olhar, ela exporta. Ela exporta para os Estados Unidos 440 bi e ela tem um superávit de 300 bi. Então, basicamente, os Estados Unidos exporta de volta para a China 150 bi. 145 bi é muito pouco, comparativamente. É muito em volume absoluto. Mas em termos relativos, os Estados Unidos é muito mais dependente da China do que a China é dependente dos Estados Unidos. Total de bens importados, dividindo 295 por 440, obtém-se 67%. 67% dividido por 2, arredondando, dá 34%. União Europeia, mesma coisa. Não tão intenso, né? 235 bilhões de déficit. Estados Unidos tem com a União Europeia vinho, carro, tudo. E exporta, sei lá o que, para a União Europeia. A importação da União Europeia é 600 bilhões e o déficit é de 235. Dá 39%, 39% dividido por 2, 20%. Essa foi a alíquota que ele colocou lá. Aqui, ó, tá vendo? China, 67%, 34%, União Europeia, 39%, 20%. São os dois primeiros na coluna esquerda. E se o país não tiver déficit? Deixa eu passar aqui. E se o país não tiver déficit? Quando o país não tem déficit, isso é, quando os Estados Unidos não tem déficit com o país, por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele importa mais dos Estados Unidos do que exporta. Os Estados Unidos têm um ganho, né, com o Brasil. Ele perde muito com a União Europeia, perde muito com a China, mas com o Brasil ele ganha. Mesmo assim, eles põem 10% de tarifa. Todos os países que é próximo de zero, próximo do equilíbrio, ou tem superávit, mesmo assim os Estados Unidos subiu 10%, ele colocou 10% de imposto de tarifa. Isso é, se o país, quando está tudo bem, está zerado ou tem superávit, mesmo assim é 10%. Eles querem fechar os Estados Unidos, parar o comércio, ou, assim, reduzir ao máximo possível. E o curioso, então eles fizeram isso para todos os países. Então você pega o exemplo maluco, que foi Madagascar, que é uma ilha grande, né, uma ilha grande na África, né? Na África, ali um pouco acima de Moçambique, entre a África e a Índia. E aí você pega, mas por que Madagascar? Você vai ver, não faz o menor sentido. Madagascar exporta para os Estados Unidos, basicamente, baunilha, titânio, o minério. O minério titânio, que os Estados Unidos não vai produzir, tem que importar o minério de algum lugar. Baunilha para fazer, né, essência de baunilha, né? Níquel, cobalto e um pouco de têxtil, pouco. Sendo que o volume, olha o volume, são 7, em 22, que é um número mais confiável. 23 já tinha, mas não era tão confiável. 22, 756 milhões. Total. Exportações totais de Madagascar para os Estados Unidos, 756 milhões. Sendo que desses 756 milhões, 30% é em fava de baunilha. É aquela... A baunilha é uma flor, né? E ela faz uma fava e você pega essa fava e faz a essência para fazer sorvete, doce, sei lá o quê. Não faz o menor sentido os Estados Unidos querer parar importação de Madagascar. Porque, veja, baunilha só dá em território tropical, não faz sentido. E também, o titânio ele tem que trazer de algum lugar. O níquel também, cobalto também, têxtil poderia, mas é pouco. Estamos falando aí de, sei lá, 50 milhões, 70 milhões por ano de dólares. Para um país como os Estados Unidos é irrelevante o que vem de Madagascar. Não faz... Eles pegaram e passaram a régua. Está aqui, ó, Madagascar é um dos maiores aumentos, 47% de aumento, é a linha verde aqui, 47% de aumento no imposto de Madagascar. E aqui, quando não tem, é 10%. Óbvio, né? Depois a gente vai mostrar
a palhaçada, né? Mas é absolutamente vergonhoso, de novo, né? O Gaia falando aí que foi graças ao trabalho do Eduardo Bolsonaro que o Brasil ficou com 10%. Paulo Figueiredo e o Bolsonaro aqui na véspera, aqui no dia do anúncio e tal, vieram aqui na frente do gramado, ainda não estava nem tão frio, botou um sobretudo, cachecol, sei lá, para parecer o quê, e ficou falando que eles estavam em reunião. Nesse dia, o Trump não falou com muitos chefes de Estado. Jamais iriam falar com esses dois caras. O que está por trás disso? Vamos analisar. Não faz, do ponto de vista econômico, puramente econômico, não faz o menor sentido. Por quê? Os Estados Unidos já têm desemprego baixo. Está faltando trabalhador, por isso tem tanto imigrante ilegal. Não tem desemprego alto nos Estados Unidos que você precise fomentar a substituição de importação. Que é isso? Vamos fechar a economia e vamos ter que produzir localmente. Mas tem desemprego tão alto nos Estados Unidos para ter que fazer isso? Não. O consumo americano já é elevado e o investimento também. Então não dá para reduzir tão dramaticamente assim importação só com aumento de tarifa. Vai gerar uma disruptura mesmo. Os Estados Unidos precisa de mão de obra e de poupança externa para fechar a conta. Eu vou explicar aqui como funciona isso. Imagina o PIB, tudo que é produzido por ano no país. Eu produzi 100 carros, 100 camisas, 100 qualquer coisa. Uma parte será consumido pelas famílias. Uma parte vira gasto do governo. É consumido pelo governo. E uma parte é investimento. O que acontece quando? Geralmente, o que acontece? Isso é imposto, gasto do governo é imposto, é pago com imposto. Tudo que é produzido é produzido pelo cidadão, tudo é produzido por nós, pelas famílias. Tudo que é produzido pelas famílias. E aí o governo taxa e pega um pedaço. As famílias consomem uma parte e o que elas não consomem e não é taxado, não vira imposto, o que você não consome, o que você não paga de imposto, automaticamente é o que você economizou. É a poupança. Em inglês é savings. Então, na economia, a gente usa S. Por isso que S tende a ser igual a I. Só que nem sempre isso tudo acontece. Os impostos são exatamente iguais ao gasto do governo. Às vezes, o governo gasta mais do que ele arrecada. Às vezes, um país investe mais do que ele arrecada. O que acontece? Você tem que... Isso aqui eu teria uma explicação mais longa, mas basicamente, para cobrir esta diferença, você traz de fora poupança externa. Tá? Você pega o que é produzido em outros países para financiar o consumo do governo ou investimentos que não ficam cobertos pela poupança interna do Brasil. Qual é o problema dos Estados Unidos? Pela forma de impostos nos Estados Unidos, o consumo, é muito baixo o imposto sobre o consumo nos Estados Unidos, o consumo americano é muito grande, as famílias consomem muito. E hoje o gasto do governo também é muito grande, que eles estão atacando. O Trump está atacando o gasto do governo. E o investimento? O investimento não é pequeno. Então, os Estados Unidos têm um déficit externo muito grande. Ele tem que trazer parte da produção mundial da Europa, da Ásia, para financiar o consumo das famílias e o investimento e o gasto do governo. Não faz sentido um país nessa circunstância colocar um mega imposto sobre os produtos importados. Não vai gerar automaticamente aumento de emprego, porque nem tem tanta mão de obra disponível.
Do ponto de vista puramente econômico, põe de novo a apresentação, por favor. Do ponto de vista puramente econômico, não tem ganho de bem-estar para a população, para o americano médio, com essas ações. Quem paga imposto, sempre, lembra disso, quem paga o imposto sempre é o consumidor, com uma única exceção, que eu vou explicar aqui também. Quando o governo aumenta imposto de qualquer coisa, quem vai pagar o imposto é o consumidor. Havendo concorrência, é o consumidor que paga. Então, esses impostos, quem vai pagar é a China. Não, a China não vai pagar um centavo de imposto. Você só pode cobrar imposto no teu território. O importador do produto tem um CNPJ, tem uma empresa aqui, uma pessoa física aqui, que traz o produto chinês e vende esse produto para o consumidor americano. Esse CNPJ, ou essa pessoa física que traz o produto, é que tem que pagar o imposto para o governo americano. É ele que vai pagar. Então, ele vai agregar ao preço que ele vai vender o imposto. Ele não vai pagar o imposto, ele não vai trabalhar com prejuízo. O empresário não vai trabalhar com prejuízo. Ele vai agregar o valor da mercadoria, o imposto de 40% que os Estados Unidos está colocando nos produtos, e vai vender para o consumidor americano. Se o consumidor americano não comprar, são outros 500. Se um empresário americano falar, olha, a camisa custava $20, e agora vai custar 30 com esse buzilhão de imposto, de 50% de imposto que ele está colocando em cima da China. Pô, eu consigo produzir essa camisa por $28 aqui nos Estados Unidos. Aí eu vou substituir a importação. Mas isso é num segundo momento. Agora, baunilha. Não cresce baunilha. Pode até crescer em estufa, mas não faz sentido. O minério de tungstênio, não tem. Alguns minérios não tem nos Estados Unidos e tem que trazer de fora. Quando eu falo que é exceção, lembra? Sempre é o consumidor que paga pelo imposto, com exceção de monopólio ou um oligopólio cartelizado. Então, por exemplo, Bill Gates. Isso é economia, não vou me alongar muito. O empresário, ele sempre vai produzir no limite de ter lucro. Você não produz no ponto ótimo. Você produz até ter lucro. A padaria está rodando. Aí aumentou, está vindo a Páscoa e tal. Ele bota hora extra, faz uma gambiarra, puxa aqui uma coisa ali, e a padaria, ela não vai produzir do ponto ótimo. Hora extra é mais cara. Ele não vai ganhar a mesma coisa que ele ganha produzindo um bolo fora do período de pico. Num período de normalidade, o bolo custa R$10, ele ganha R$3 produzindo um bolo de cenoura. Num período de pico, ele pode cobrar mais. Na Páscoa, bolo de cenoura, cobertura de, sei lá, vou vender o bolo por R$11. Só que com hora extra, tá, ele vai me custar R$10. Pô, para eu aumentar na margem. Esse bolo para produzir na margem vai me custar na margem 10. Ele vai produzir, porque ele vai ter lucro de R$1. Então, na teoria econômica, lembra disso. O empresário produz até o limite de vender. Quanto custa para eu produzir um a mais na gambiarra? Custa 10. E quanto eu consigo vender? R$10,25 eu produzo. É no limite de ter lucro. Preço igual a custo marginal. É isso que é a teoria econômica. Quando é monopólio, isso não acontece. Quanto custa, vou dar um exemplo aqui, para o Bill Gates vender um programa de software a mais para você? É uma cópia de um programa, não custa nada. O custo marginal de um software, de um a mais, é 0. Por que ele consegue vender? Antigamente custava uma fortuna. O preço do computador era uma fortuna, e daí tinha aqueles disquetes que você comprava tal, para colocar o software. Caríssimo. Caríssimo. Qual é o custo de fazer? Não custa nada. O custo marginal do Bill Gates é próximo de 0. Como ele consegue cobrar? Porque só ele tinha o software. E impedia que surgisse qualquer outra alternativa. A partir do momento que surgiu uma alternativa no Google, plataforma aberta, etc., o preço
do que ele arranca o nosso couro, esse Bill Gates, caiu. Tá? Mas lembra, voltando, isso aqui foi uma aula de economia muito breve, sem pretensões. Tem essa aula na playlist, aí com mais detalhes. Lá na playlist tem essa aula com detalhe. Voltando. Quem vai pagar esse aumento de tarifa de importação é o consumidor americano. Ponto. Qualquer outra coisa que você me fale é mentira. É mentira. Ou talvez a China queira subsidiar, pagar. Acho pouco provável. E eu vou falar de um possível movimento que a China vai fazer. Pouquíssimo provável. Não há ganho de bem-estar. Não há ganho de bem-estar para a população como um todo. Isso aqui é um conceito, outro conceito de economia que é ótimo de Pareto. Do modo geral, o americano terá uma perda na qualidade de vida. Assim como quando tem uma desvalorização grande da moeda, a população como um todo perde qualidade de vida. Quem ganha? Quem exporta, quem recebe em dólar, aí vai ficar melhor para eles. Quem perde? Todo o resto. Quem ganha nessa história aqui do aumento? As pessoas que substituirão os produtos que antes eram importados. Empresários, que vão atuar nesse setor, e trabalhadores de setores específicos, que estavam ali, os sindicalistas que estavam lá dando apoio para o Trump. Mas esse movimento sozinho não faz o menor sentido, porque é pouca gente que vai ganhar e vai ficar feliz com ele, um monte de gente que vai ficar extremamente insatisfeita. Estava lá na Casa Branca justamente os trabalhadores do setor siderúrgico e automotivo. Quem perde? Todo o resto. Nos Estados Unidos e no mundo, comércio internacional livre gera ganho de qualidade de vida das pessoas. O mundo inteiro permite comércio. Isso aqui é teoria econômica já totalmente consolidada há 200 anos. Se o Chile se especializar em produzir cereja e o Brasil se especializar em produzir banana, o chileno médio vai comer mais cerejas e mais bananas e tiver livre comércio. Eu posso exportar a quantidade de banana que quiser para o Chile e a gente pode importar a quantidade que quiser de cereja do Chile para o Brasil. O resultado é o seguinte, o brasileiro vai ficar mais feliz que ele vai comer banana e vai comer cereja, e o chileno também vai comer banana e vai comer cereja. Se você fechar, a quantidade de cereja que você vai produzir no Brasil vai ser próximo de zero, vai ser caríssimo. E banana no Chile também, próximo de zero. Não cresce banana, pode até crescer em estufa, né? Mas não é impraticável. E o Trump, por que ele está com essa abordagem maluca dele? É a mesma técnica de sempre. A técnica do Trump de negociação é essa. Ele parece ser um monstro de saída, e é uma técnica manjada, não é, meu Deus, oh, que sacada, só ele que faz isso, é manjada pra caramba. Ele vem dar uma alucinada para depois flexibilizar. Se tiver certo, ele mandou essa pancada e agora vai sentar caso a caso para negociar e baixar as alíquotas de importação caso a caso. Mas a mensagem é clara. Estados Unidos está se fechando para o mundo. Porque, na minha opinião, guerra. Objetivos: diminuir a dependência externa para a Terceira Guerra Mundial, obter um campo de negociação. Hoje, os Estados Unidos têm como sentar para negociar em cima de uma coisa que há 2 semanas atrás não passava pela cabeça das pessoas, estava fora do cenário. Hoje ele tem um ativo, olha, já está assinado, já está rodando, já está valendo isso. Agora você senta comigo e negocia alguma coisa. Aumentar a arrecadação de imposto, vai aumentar a arrecadação de imposto, a carga tributária americana crescerá, reduzirá o déficit público, está reduzindo as despesas, vai reduzir também, aumentando a arrecadação. E pode haver também essa turbulência que ele gerou, malandragem. Não descarte que tem uma malandragem. Uma informação privilegiada, pouco antes de anunciar, as pessoas se posicionam no mercado financeiro, ganham muito dinheiro, alguns setores vão ganhar mais, ou você vai sentar para negociar caso a caso. Nessa primeira talagada, que ele desceu o sarrafo, e foi uma regra muito clara, a única forma de ter tido sacanagem é informação privilegiada. Quem obteve informação antes
ganhou muito dinheiro. Efeito imediato. Hoje, ontem, sexta-feira, os mercados derreteram. O derivativos, que quando o preço do derivativo sobe, porque você não quer correr o risco do ativo, então você compra um derivativo que limita a sua perda. Opções de venda, opções de compra, futuros, tudo isso você tem como reduzir o seu risco. Então, os derivativos, aumentou a demanda por derivativos, ações do mundo caindo, Bovespa foi contaminado, dólar se apreciou frente ao real, as commodities caíram no mundo, porque a perspectiva é que o mundo inteiro vai afundar. Tá? E a próxima etapa é guerra comercial, porque os Estados Unidos fez o movimento e aí, legitimamente, mesmo quem eventualmente se torne aliado dos Estados Unidos, eles têm que retaliar. Então, mesmo um país aliado, totalmente alinhado, ele tem que falar, olha, os Estados Unidos subiu, eu também vou subir. Para com os Estados Unidos. Nós veremos, já tem 50 países pedindo reunião de urgência para negociar as tarifas com o Trump. Então ele já conseguiu botar 50 países implorando para se reunir. O Milei veio para os Estados Unidos, ele não quis receber, não quis bater papo, falou, meu, fora daqui. Milei, presidente da Argentina, lambedor de barba dos Estados Unidos, do Trump. Teremos retaliação nos próximos dias, serão anunciadas, Europa, Japão, todo mundo vai anunciar, Coreia do Sul, uma porrada a alíquota subiu pra caramba, Taiwan, todo mundo tem que, alguns pode ser até que em caçape, fala, beleza, ok, mas normalmente os países retaliam no movimento agressivo desse. Os treasuries, a taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos está abaixo de 4, caiu. O papel americano, num cenário de estresse, eu estou com medo que um banco quebre. Eu estou com medo, porque agora é o seguinte, o mundo inteiro vai crescer menos, é um cenário pior, as coisas estão piores do que a gente imaginava. O que eu quero? Segurança. E eu preciso pagar as minhas dívidas. O mundo gira em torno de alavancagem. Eu pretendo ganhar, eu ganharei 10 mil reais nos próximos 10 mil reais por mês nos próximos 10 anos. Eu faço um empréstimo consignado e compro um carro financiado, compro uma casa financiada, eu invisto em ações financiado, dou de garantia as minhas ações, o mundo é alavancado. Nesses momentos, quem dá essa alavancagem são bancos, os bancos chamam garantia, quero mais garantia, o mundo está mais incerto. Para a mesma dívida que você tem que depositar mais garantias. Não tenho garantias, então diminui a dívida. O que acontece? Você tem que vender ativos, pagar o banco e diminuir a dívida. É o momento de venda. E o dinheiro que entra, você não compra ações porque começou o movimento de desalavancagem. Você compra alguma coisa segura, que no caso são os títulos do Tesouro Americano. Comprou o título, a taxa de juros cai, tá bom? Então está acontecendo esse movimento, já startou. Na segunda-feira, não sei, ao final, durante essa semana, nós teremos pelo menos uns 3 dias ou 4 de queda pesada. Não será uma semana. Essa próxima semana será uma semana de, como diz o mercado, de muito sangue nas telas, porque fica vermelho, quando fica negativo é vermelho, né? Então, quando fala, tá tudo pintado de sangue as telas, você chega e tá tudo vermelho. Vai ser uma semana de sangue nas telas dos computadores. Pode ter quebradeira de banco? Sim. Nesses momentos, quem está alavancado, quem já está pendurado, quem está com muito empréstimo, quebra. E vai ter chamada de margem, né? Chamada de garantia, de colateral. E isso pode desencadear a armadilha da liquidez. Mas a armadilha da liquidez seria uma coisa muito mais profunda para explicar. Basicamente, quando começa um movimento desse de chamar margem vender ativos, se ganhar uma dinâmica muito forte,
o Banco Central não consegue mais segurar cortando a taxa de juros, entendeu? Isso que é a armadilha da liquidez. Eu demorei muito tempo para entender o que era a armadilha da liquidez descrita pelo Keynes. O Keynes descreveu, eu demorei, só quando eu vi acontecer que eu entendi o que era a armadilha da liquidez. E aí o que acontece? Será que alguém foi informado antecipadamente? O que não é corrupção, lógico que é, né? É tráfico de influência, né? Como diria o Bolsonaro, não é corrupção é tráfico de influência. Eu não estou falando que aconteceu isso com Warren Buffett. Só que, se você pegar, Warren Buffett começou a vender no final do ano passado, vender com gosto e desalavancar as posições dele. Sentou o sarrafo. Isso aqui é Barron's. Quem quer acompanhar o mercado financeiro, Barron's é um bom, é do Wall Street Journal, tá? É um bom jornal de finanças, é mais especializado para mercado, mais do que o Wall Street Journal per se mesmo. E aí tá aí, porque na pessoa física a gente não sabe o que ele fez. Um monte de gente pode ter feito um monte de coisa na pessoa física. Mas na empresa de gestão de fundos de terceiros, para os clientes dele, ele desalavancou giga no último trimestre, no final do ano passado. 5 bilhões só do Bank of America. Óbvio, vender banco. Num cenário desse tem que vender banco. Vai dar caca. Vai ter que desalavancar. Banco é encrenca, cai fora de banco. 5 bi do Bank of America, 3 bilhões do Citigroup, e eu não sabia, mas ele tinha a posição grande no Nubank, que é brasileiro, americano, no Nubank. Sentou piaba. Não dá para afirmar que ele tinha inside information de tudo que ia acontecer, no detalhe, porque, por exemplo, ele manteve a posição dele na Apple. E a Apple, como produz muita coisa na China, foi uma das que sangrou bastante no pregão de sexta-feira, tá? Mas eu não descartaria, se teve sacanagem, e eu não descarto que tenha, é inside information, chama inside information, informação privilegiada. Além da retaliação comercial, expectativa de expansão fiscal da Europa, a Europa está fazendo uma expansão fiscal, vai aumentar, principalmente com gastos militares, já está encomendado, eles gastarão mais com orçamento militar. Alguns países estão indo para 7, 8% do PIB. É uma expansão militar muito pesada. Sinais de estímulo da China. A China, nesse momento, ela deveria estimular bastante o mercado interno, que ela já tem um mercado interno que pode absorver uma parte da queda das exportações. Países grandes, normalmente, não dependem de mercados externos. A China já está num tamanho tal que ela pode continuar crescendo, estimulando o consumo das famílias chinesas. Mas, de qualquer forma, o resultado será crescimento mundial, crescimento econômico menor, mais inflação ou mais resistente no médio prazo, talvez no curto prazo, não sei qual vai ser o grau de queda da economia, mas o horizonte médio, esse aumento geral de impostos, fará com que o preço dos alimentos, dos bens de consumo, de tudo que é comercializado pelo mundo, onde tiver aumento de impostos, vai ficar mais caro. Juros internacionais mais elevados, aversão a risco. E no Brasil? O Brasil já estão. É abril, cara, já está praticamente no fim de ano. Já. A gente não precisa mais se preocupar que, está faltando agora só mais 6 meses para o Natal. Já está na hora de baixar o flap, pensar nas férias. E depois o carnaval. Então não tem que se preocupar. O governo do Lula só tem anunciado estímulos populistas de curto prazo, de efeito de curto prazo, não tem nenhuma ação que consiga reverter tendências de deterioração, algum fato concreto, tem nada, não tem uma única proposta do governo Lula para fazer frente a esse tsunami que está vindo. E já chegou, não está vindo, já chegou. A estratégia do Lula é estimular o crescimento no curto prazo, é só isso. Isso aí não resolve nada.
O legislativo está com uma pauta completamente estragada, na mão de gente errada, e o STF também. A pauta do STF, sair alguma coisa positiva de uma decisão judicial para melhorar as contas públicas, diminuir o déficit fiscal, diminuir a incerteza do empresário, sair alguma coisa boa do Congresso ou do STF, eu acho a probabilidade próxima de zero. Não consigo enxergar, não tem nada previsto. Ao contrário, só tem coisa ruim vindo. Você vê aí o último, esse Banco Blaster, que o BRB está pagando bilhão, 2 bilhões a mais. É só coisa ruim para sair. Não tem uma coisa boa. Teve a aprovação do orçamento, que também não foi bom, o orçamento federal também não foi bom, então não tem nada de bom. E para piorar, olhando a dinâmica, ano que vem tem eleição. No segundo semestre, eles, todo o topo da República, STF, Congresso e Executivo, eles estarão discutindo coisas para se perpetuar no poder ou aumentar a fatia de pizza que os grupos aos quais eles representam, a fatia da pizza dos grupos aos quais eles representam. Não há uma única pessoa, grupo, defendendo o interesse da nação coletiva. Não existe uma proposta, não tem um plano, não tem uma... Tem nada. É tudo individual. Então, eu fico muito mais tranquilo com aquela previsão que no primeiro semestre, lá atrás, do ano passado, o câmbio estava 6,20, 6,30. Não, agora parou, não vai subir muito mais. Ano que vem vai cair, pode ir até abaixo de 6, bateu 5,80, falou, gente, já chegou no ponto bom aí, compra aí, 5,70, pode comprar aí. Porque para o final do ano vai para 7. Final do ano, começo do ano que vem, vai para 7. A tendência do real é desvalorizar por todo esse cenário. Agora, com a guerra fiscal, com a guerra comercial, eu fico muito mais tranquilo de manter a perspectiva que o real se desvalorizará. Será apesar de estar barata, a Bolsa Brasileira está muito barata. Muito barata. Só que ela continua, já está barata há 5 anos. E continuará muito barata. Existe uma perspectiva. O Banco Central está numa sinuca de bico, não tem como sair dela. Com esse cenário como um todo, aumento de dívida pública, estímulo econômico populista vindo do governo federal, do Congresso Nacional, incertezas globais, a inflação corrente está em alta, a inflação do dia a dia está em alta, em particular agora grupo de serviço, porque o desemprego está relativamente baixo no Brasil. A expectativa de inflação, não é o poder de compra, mas se você contratar uma pessoa para fazer um trabalho ali barato, é difícil. Então, o desemprego está baixo. E a perspectiva de inflação continua desgarrada do centro da meta. O BC já comunicou que o aperto monetário não será encerrado. Os juros vão ficar num patamar alto, pode esquecer, não vai reduzir a taxa de juros. Pelo menos não no curto prazo. Talvez para as eleições, só que se ele reduzir a taxa de juro para as eleições, aí o dólar sobe, o real desvaloriza mais ainda. Travou? Acabou. Esse aí foi o último. Eu ia falar alguma coisa... Assim, o que é importante, mas não é para agora. O Brasil pode ir para uma deterioração, eu acho que líquido e certo, segundo semestre, como a gente já havia dito, segundo semestre vai deteriorar, fiquem tranquilos. Ano que vem, também tem grande chance de deteriorar. Também tem grande chance de deteriorar. Só que, se der uma acalmada, abrir uma janela internacional de... Porque o timing dessa guerra, pelo que eu andei vendo, declarações, inclusive, de presidentes, para depois de 2030. Eles estão se programando para ter guerra, para valer mesmo, até 2030. Ou mais, 31, talvez tomara. Né? Eu gostaria muito, peço a Deus que,
essa guerra consiga ser revertida de alguma forma. Essa aberta, né? Mas começou a preparação explícita, na minha opinião, explícita. Hipoteticamente, 2026, dá uma arrefecida, as coisas ficam mais tranquilas, acomoda, né? As melancias se acomodam ali na caçamba da caminhonete e tal, e nesse interim, o Lula fica enfraquecido, se viabiliza um candidato que o mercado goste, que pode ser um Tarcísio, pode ser um Caiado, pode ser um Ratinho Júnior, e ele vem com um discurso de ajuste fiscal, privatização e temperança, sem radicalismos. Pode ter uma alta na bolsa e o real pode recuperar uma parte, porque a moeda brasileira continua desvalorizada, mas está desvalorizada porque hoje tem o Lula e tem o Bolsonaro, e o Centrão. Se eles acharem outro fantoche, o Tarcísio é um fantoche. A criminalidade no Estado não caiu, não pegou um caso de corrupção, as contas públicas do Estado estão lascadas, ele está aumentando a arrecadação, pedágio, conta de água, tudo tá, ele está enfiando ele está enfiando talo na população, tudo. Mas o mercado financeiro pode mostrar, ele já foi ao exterior, apertou a mão do Klaus Schwab, que é o globalista master, então ele já é um cara do Davos e todos os grupos fechados, o Tarcísio já está alinhado. Se for o Tarcísio, o mercado compra. Hoje. Não sei o tamanho da alta, mas teria uma alta. Se for o Caiado, também pode ser que compre, o Ratinho Júnior também pode ser que compre. O Bolsonaro eu acho bem mais difícil, as pessoas não cairiam de novo no papo dele, minha opinião. Os mercados não cairiam de novo no papo dele. E o Lula continua deteriorando. Mas pode haver uma construção mais ou menos no meio do ano que vem. Daqui até lá tem muito Weintraub sem filtro. Daqui a um ano, mais de um ano, pode ter um movimento de melhora. Talvez tenha um movimento que normalmente acontece. Depende do cenário mundial. Mas daqui até lá, gente, a bolsa não sei se cai muito mais, porque ela já está muito barata. Mas não vai subir, então o carrego dela é ruim. O carrego da bolsa é ruim, com a taxa de juros, né? Coloca o dinheiro em renda fixa ou em bolsa? Em renda fixa. Não vai subir. Mas a ação tal, a ação específica, o Ibovespa, eu estou falando, é 120 com 130 há 5 anos. Enquanto o Barsi fala, tem que comprar a bolsa, porque a bolsa é muito. Só pegar, tá tudo documentado. Vai entrar o sem filtro já há 3 anos. Então é isso, gente. 3 anos? Mais 3 anos. Então é isso, gente. Essa história geral. Essa é a parte séria. 1 horinha. Acho que ficou adequado. Vamos para as perguntas ou vamos para a palhaçada? Vamos para a palhaçada primeiro, para dar uma descontraída, a gente vai para as perguntas. Agora vamos... A palhaçada, Eric, porque teve palhaçada na Paulista hoje. Parece que foram 45 mil pessoas. 45 mil pessoas não é pouco. Não é pouco. 45 mil pessoas dá para contar na mão do Lula. Só 4 só. Movimentos ao longo da história que botaram 45 mil pessoas na Paulista no domingo. 45 mil pessoas é bastante gente. Porém, é muito menor do que ele tinha um ano atrás. E muito menor do que ele tinha 2 anos atrás. E infinitamente menor do que era em 2022. Ele continua sendo uma pessoa capaz de afetar aquela análise que eu fiz. Por que ele não vai ser preso? Porque o Bolsonaro não será preso. Não será preso porque ele ainda tem uma militância, e essa militância pode eleger 30 deputados, pode eleger 40 deputados, pode dar uma diferença, um apoio de 10% em um estado como São Paulo. Vou apoiar o Kassab.
em vez do Kassab ter 27, como foi com o Nunes e o Marçal. Se o Bolsonaro tivesse ficado, ou tivesse ficado neutro, não liga a máquina de moer. Marçal tinha ido para o segundo turno. Volto a dizer, o Marçal não é confiável. Mas o Marçal teria ido para o segundo turno. Né? Então, o Bolsonaro ainda é um instrumento importante no jogo do Centrão. Por isso que não será preso, hein? Por isso que não será preso. Vamos para a palhaçada? Teve esse negócio. Você conseguiu montar lá o negócio do falar em línguas, cara? Que parece que tá. É meio que um vírus, né? Tá contaminando muita gente, né? Eu tenho aqui os vídeos mais separados. Você quer ver quem falando em línguas primeiro? Primeiro, só recapitulando, o pastorzinho, porque o pastorzinho fala em línguas igual o pastor grande, as mesmas palavras. Ele fala em línguas. Então vamos lá, vou colocar aqui. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Isso aí é língua dos anjos, cara. Foi segundo eles, foi o Espírito Santo que encarnou e ó, saiu em inglês da boca dele, cara. E tá contaminando, cara, porque hoje na Paulista. Não, teve também o inglês, então vamos colocar o inglês também. Contaminou, porque ó. Lá. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro A cara da menina. e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Não consigo entender nada, cara. Tipo, eu entendi popcorn. Põe de novo o pastorzinho, cara. O pastorzinho mandou bem, cara. O pastorzinho mandou melhor que o pastor, que o profeta. O profeta menino, Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Agora põe no profeta Bolsonaro, ao lado dos apóstolos dele, o profeta e os apóstolos dele. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Línguas, cara, tá passando para todo mundo. Põe a Michelle agora que ela tá fora de moda, cara, porque agora é falar em línguas em inglês. Línguas em inglês, essa aqui que ela fala. Essa aqui já tá na língua do partido, tá na língua Eu particularmente, dos três, eu fico constrangido com a Michelle, porque aqui dá para ver que o da Michelle dá para ver que é para baixo, que ela foi meio excluída ali. O isso, eu não tinha percebido isso, mas aí você falou, foi tipo isso, saiu o resultado, a galera foi se abraçar aqui, a galera deixou ela sozinha lá. Ela ficou assim, aí ela começou a pular e gritar, aí o pessoal notou ela ali e falou, não, vem aqui pro abraço aqui, mas ela isso aí, cara. Espetáculo. A Michelle tá sem classe. Porque agora a moda é em inglês. Em inglês. Põe aí o pastorzinho de novo, que ficou muito bacana o pastorzinho com o Bolsonaro, com o profeta. O pastorzinho com o profeta. Por favor. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Francês agora. Agora vai mudar king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Agora vamos escutar o Bolsonaro para ver se a gente consegue entender o que ele estava falando, cara. Porque esse daqui, of the king, ele tá com uma pronúncia boa. O pastorzinho, dá para entender as palavras todas. Vamos escutar o Bolsonaro para ver se a gente consegue
entender o que ele disse. Põe lá. Corn and ice cream. Então, vamos lá. Popcorn. Popcorn, que é pipoca. Pipoca, né? And ice cream sinners. Ice cream sinners. É pecadores? Pecadores do sorvete. Popcorn, ice cream. Isso é pipoca, sorvete, pecadores. Próximo. Sentenced for cooked 70 eu não faço a menor ideia do que é o 70. For E aí, Coop. Coop. Mug. É um Coop, sei lá. Copo, sei lá. Não consigo também. Coop, põe aí. Detá em Brasil. Detá. Ou seja, Eu acho que ele tentou mandar um francês. O pastorzinho começou no francês. Ó, agora eu saquei. O pastorzinho começou no francês e flipou para o inglês. O Bolsonaro começou no inglês, que foi popcorn, ice cream sinners, coup d'etat. Não é coup d'etat, é coup d'etat. Em francês, é coup d'etat. Que é golpe de Estado. Então, eu acho que foi isso. Põe de novo essa partezinha para a gente ver se é coup d'etat. Vamos lá. Detá em Brasil. Não, mas volta. Sentenced for cooked detá em Brasil. Eu acho que foi isso, coup d'etat. Não tinha o Le Coup de Poulet? Não tinha o Le Coup de Poulet? Não, cara, meu, assim, muito bem. Outra coisa que teve uma pessoa que escreveu no YouTube, e eu não tinha reparado, cara. Quando cai o trovão do Thor no metrô, você tem aí? Tem. Eu acho que a gente tem que fazer, cara. Tem que fazer um novo mote pro estado de São Paulo, pro Brasil. É um novo mote. Passa aí. Confia. Eu não tinha reparado. Ele que alertou. Eu nem... Aqui, eu lembro, peguei. Confia. É só esperar. Fica calmo. Repara. Põe lá. Brasil, ordem e progresso. Confia. É só esperar. Fica calmo. O Brasil, a gente vai resolver tudo. Confia. Tarcísio presidente. Confia. Fica calmo. É só esperar. Não põe a mão no ferro, não. Espera. Não põe a mão no ferro. É só esperar. Fica calmo. É só esperar. Fica calmo. Não põe a mão no ferro. Não, isso aqui é... Isso é um clássico mundial. É uma pena que as pessoas não podem perceber. Confia, só não põe a mão no ferro. Deixa eu colocar de novo. É só esperar. Fica calmo. Não põe a mão no ferro. É só esperar. Fica calmo. É só esperar. Fica calmo. Não vai doer. Respira fundo. Conta 1, 2 e... Não, Abraão, pode parecer meio macabro, cara, mas eu tava ouvindo esses dias aqueles áudios da caixa preta, sabe, dos aviões que caem. Normalmente os pilotos eles falam assim: não, tá tudo bem, fica tranquilo. E aí, pum, acaba. Em todas as línguas, cara, em inglês, em português. Fica calmo, ou então, tipo, tá tudo certo. Confia. É só esperar, só não põe a mão no ferro. Fica calmo. Cara, como tinha que fazer uma música, porque essa é a música do Brasil, cara. Confia, fica calmo. E, Abraão, teve também, né? Que você deu uma aula aí. Agora acabou, já deu 1 hora de aula, cara. Pô, já tivemos uma reunião hoje de manhã, 1 hora de aula, agora meu. Não, mas você explicou um monte de coisa aí, mas a gente sabe o porquê, né? O porquê que isso realmente aconteceu.
porque ele estava lá, ó. Donald Trump quis aumentar as tarifas no Brasil do aço. Bolsonaro foi até lá, conversou com ele e conseguiu retirar essas tarifas. Foi ou não foi, pessoal? Sim. Olha que curioso. Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se... Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. E se vocês estão duvidando, eu posso citar para vocês, meus amigos. China, 34%. União Europeia, 20%. Japão, 24%. Tailândia, 36%. Brasil, 10%. Viva o Bolsonaro, galera! Então, nem o Xi Jinping conseguiu o que o Eduardo Bolsonaro conseguiu. É isso, nenhum país, média de 40%. O cara é muita mentira, cara. Confia. É só esperar. Fica calmo, só não põe a mão no ferro. Não dá. Só não põe a mão no ferro. Não é dá. Isso aí, tem que ser o lema, cara. Confia, é só esperar. Fica calmo, só não põe a mão no ferro. Vamos para as perguntas, então, Abraão? Vamos para as perguntas.